Paz do Senhor, irmãos, uma boa tarde, passando, mais uma tarde com a poderosíssima palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, que transforma, que nos batiza com o Espírito Santo, aleluia, com fogo e que nos leva para o céu, aleluia. O Senhor já tem me direcionado no dia de hoje a uma palavra que Ele já tem falado ao meu coração e que eu quero dividir, compartilhar com todos os meus irmãos nesta tarde. Aleluia. Eu quero dizer que o Deus que surpreende, aleluia, Ele vai te surpreender, aleluia. O Deus do de repente, não que de repente, esse de repente tem uma história, esse de repente tem um tempo, mas o de repente de Deus, ele acontece nas nossas vidas. Às vezes, quando nós menos esperamos, aleluia, aleluia, debaixo de um tempo de oração, não sei quanto tempo você tem orado, quantos meses você tem orado, quantos anos você tem orado, mas de repente, aleluia, o de repente de Deus acontece na sua vida. E o Senhor, nessa tarde, manda eu te dizer, te prepara, labassuri, canta lamanaia, porque o de repente de Deus, ele acontece numa hora que nós não estamos esperando, mas nós temos que estar preparados, até para receber a bênção de Deus, nós temos que nos preparar, porque muitas vezes ela vem, no abrir e fechar de olhos, o Senhor vem com a tua bênção, com a tua vitória, com aquilo que você muitas vezes já orou, até esqueceu. Às vezes nós oramos, pedimos algo para o Senhor e por vezes a gente esqueceu, quero dizer, mas o Senhor não esquece, aleluia, aleluia. Nós podemos nos esquecer, aleluia, mas o Senhor não esquece. A palavra de Deus diz que o Senhor tem memória, há um memorial diante de Deus, aleluia, aleluia, de todos os nossos feitos aqui na terra, de todas as nossas orações, de toda a nossa vida diante do Senhor. Então o Senhor tem memória, nós nos esquecemos muitas vezes, mas o Senhor não se esquece. Então, de repente de Deus, aleluia, ele pode acontecer na minha vida e na sua vida, no abrir e fechar de olhos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde é Filipenses 4:19, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 4:19 diz assim, o meu Deus, aleluia, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória. O nosso Deus, aleluia, ele é rico, aleluia. E nosso Deus é o dono do mundo, ele é o dono do universo, ele é o criador dos céus e da terra. A palavra de Deus diz em Ageu, aleluia, 2:8 assim, aleluia, minha é a prata, meu é o ouro. E sabe quem diz isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmão, não sei qual tem sido a sua preocupação, porque muitas vezes nós somos ansiosos e preocupados. Muitas vezes a gente não dá conta nem do nosso presente, mas o nosso futuro nos deixa ansiosos e preocupados, aleluia. Mas o Senhor, nesta tarde, manda uma palavra, aleluia, para você, aleluia, aleluia. Segundo as riquezas, o Deus das riquezas, aleluia, ele suprirá todas, aleluia, não está falando algumas, ele suprirá todas as nossas necessidades em glória.
Você pode tomar posse dessa palavra nessa tarde, em meio aos seus questionamentos, em meio aos seus medos. De repente você está com uma conta atrasada, você está com um aluguel atrasado, ou você está desempregado, ou você está com alguma dívida, ou você está com grande medo, um temor, ansiedade, uma preocupação. Não que nós não devemos fazer nada, temos que ficar de braços cruzados esperando somente, né, que tudo venha cair do céu. Não, nós temos que fazer a nossa parte, aleluia, e o Senhor certamente fará dele. Mas se você está passando por um momento difícil, aleluia, uma porta se fechou para você, você está passando por algum momento que você queria quitar algo que você não tem condições, não é que você não quer pagar, não, eu não tenho condições, você está passando verdadeiramente por uma dificuldade, se apropria da palavra de Deus, aleluia. Se uma porta se fechou, Deus abre outra porta em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que ele tem, aleluia, a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. E se porventura, aleluia, a porta está fechada na sua vida, o Senhor proverá uma outra porta em nome de Jesus. Mas se aproprie dessa palavra, o Senhor suprirá todas as vossas necessidades em glória. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, alabassuri canta, alabassaia. Ele manda te dizer. E tem uma palavra também que eu costumo tomar muito sobre a minha vida, a qual eu até coloquei nas minhas redes sociais, né, hoje. Todas as coisas, irmãos, Romanos 8, aleluia, diz assim: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você pode acreditar nessa palavra nessa tarde? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo as coisas ruins, mesmo as coisas que nós não entendemos no momento. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, fica tranquilo, fica sossegado, porque todas as coisas cooperam. Novamente está falando, não são algumas coisas que cooperam. Está falando, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aquilo que você não está entendendo hoje, amanhã você entenderá. Irmão, se aproprie da palavra de Deus. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, diz Davi, quando ele entoou esse salmo, e nada me faltará, e de nada eu não terei falta. Eu costumo dizer que eu falo por mim mesmo, eu posso não ter tudo, aleluia, o que eu quero, porque muitas vezes a gente quer demais, né? Mas o Senhor não deixará faltar o que nós precisamos, aleluia. Para cada dia, alabassuri canta lamanaia da nossa vida, o Senhor tem um maná, aleluia, como o Senhor tinha e enviava o maná para o seu povo, aleluia, no deserto, aleluia. O Senhor tem um maná, aleluia, para as nossas vidas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então quero falar sobre o Deus da providência divina, sobre o Deus que age, sobre o Deus que cuida de nós, aleluia, nessa tarde. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu temor, qual é o teu medo, aleluia, qual é a tua preocupação, aleluia, mas tome posse da palavra de Deus. O meu Deus, diz a palavra do Senhor, segundo as suas riquezas, o nosso Deus é rico, ele é riquíssimo, aleluia, e nós somos herdeiros e co-herdeiros dele. Nós temos que nos apropriar da sua palavra no nome de Jesus. Ele suprirá em nome de Jesus todas as suas necessidades. Você pode dizer um amém aí do outro lado, você pode crer nessa palavra, concordar com essa palavra, orar essa palavra nos momentos em que a incredulidade entrar no teu coração, que o medo vier, que o temor vier, você pode, aleluia,
Aleluia. Declarar essa palavra, eu creio, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Alabassuri canta alabassaia. Eu quero profetizar uma palavra poderosa também nessa tarde sobre a sua vida, alabassuri canta alamanaia. Uma palavra que diz em 1 Coríntios 2:9, que diz assim, olha, mas como está escrito, aquilo que o olho não viu, aleluia, o ouvido não ouviu e nem sequer passou na mente humana ou sequer passou no nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer que está preparado. Aleluia. A palavra diz que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor está dizendo que Ele não vai preparar. Eu quero dizer que está preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Aleluia. Então fica tranquilo. Aleluia. Você procura obedecer ao Senhor. Mesmo somos falhos, somos imperfeitos, somos seres humanos, mas você procura agradar ao Senhor. O Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor. Procura agradar Ele. Você sabe o que agrada o coração de Deus? Aleluia. Procura fazer aquilo que você entende que vai agradar o coração de Deus. Se coloca na presença de Deus, ora a Ele, busca Ele, agrada a Ele, coloca a tua vida diante do Senhor, renuncia às coisas que você sabe que você pode, que você consegue renunciar, aleluia, para que o Senhor venha se agradar de ti. E a palavra de Deus está falando, aleluia. Então, aquilo que teu olho nunca viu, aquilo que teu ouvido, nem ouviu e nem sequer desceu no teu coração, nem se passou sequer pela tua mente, pelo teu coração, aleluia. É aquilo que Deus tem preparado para você. Eu quero dizer nessa tarde, alabassúria, que o Senhor tem grandes bênçãos, alabassúria canta alamanaia, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. O Senhor tem, aleluia, a realização do teu sonho. Muitas vezes a gente acha, eu tô querendo demais, eu tô sonhando demais. Não, o Senhor é aquele que realiza sonhos. Nesta tarde o Senhor manda te dizer, Ele é aquele, aleluia, canta, que não é alheio, aleluia, como diz em Isaías 49, aleluia, Ele não é alheio às nossas necessidades, Ele não é alheio aos nossos sonhos, Ele não é alheio, aleluia. Então tome posse dessa palavra, uma palavra, aleluia, que vem direto do trono do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou num processo de mudança, não tem umas 3 semanas que eu me mudei de casa, e o Senhor tem sido fiel na minha vida. O Senhor tem sido maravilhoso, digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Eu estou muito grata ao Senhor por esse novo tempo que eu estou vivendo aqui, né, nessa nova casa que eu estou morando, né? Antes de eu entrar aqui, havia preocupações no meu coração, como todo mundo tem, eu também tinha, mas o Senhor falou ao meu coração, filha, você vai entrar nesse novo recomeço, você vai entrar nessa nova casa. Talvez você não vai ter tudo que você quer, porque nós como mulheres, né, nós somos detalhistas e nós queremos muitas vezes, né, muitas coisas, como eu falei já de início. Mas o Senhor falou para mim, tudo o que você precisa você vai ter quando você colocar os seus pés na sua casa, nessa nova casa. E exatamente, irmãos, como Deus falou, exatamente aconteceu. Eu entrei há mais de 2 semanas que eu estou morando aqui e não tem faltado nada. O Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. O Senhor tem suprido todas as minhas necessidades em glória. Aleluia.
Segundo as suas riquezas, Ele tem suprido todas as minhas necessidades. E eu não poderia deixar de compartilhar essa palavra com você que talvez esteja passando por um momento de escassez, por um momento difícil. Alabassuri canta lamanaia. Em nome de Jesus, se aproprie da palavra do Senhor. Também quero aproveitar e falar uma palavra que o Senhor está me direcionando nesse momento. Aleluia, não tinha nada planejado. Eu deixo o Espírito Santo conduzir segundo a sua vontade, segundo o seu querer, né? Não é como nós queremos, mas é como o Espírito Santo, ele nos dirige, né? Estou aqui procurando, aleluia, a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra que diz assim, que nós não devemos estar ansiosos por nada, né? Que nós temos apenas, né, que confiar no Senhor. Enquanto eu estou procurando a palavra, continue, aleluia, está apropriando, declarando essa palavra no seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não havia planejado, mas eu achei aqui. Em Mateus 6, 25, palavra direto do trono do Pai para as nossas vidas, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, ou não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, aleluia, ou pelo que haveis de beber, aleluia, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Aleluia. E o corpo mais do que o vestido? Aleluia. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, e nem ajuntam nem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor que elas, diz o Senhor nessa tarde, para você e para mim? Aleluia, glória a Deus, alabassúria. Deus fala, olha para as aves do céu, aleluia, que nem semeiam, nem cegam e nem ajuntam em celeiros, e o Pai do céu as alimenta, quanto mais nós, aleluia, aleluia. Não tendes vós muito mais valor que uma ave do que as aves do céu? Diz o Senhor, aleluia. E quanto ao vosso vestido, aleluia, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, aleluia, em toda a sua glória, se investiu, aleluia, como qualquer um deles, aleluia. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? O Senhor está falando que muitas vezes nós somos esses homens de pequena fé, aleluia. Portanto, não andeis inquietos dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os ímpios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. O Senhor sabe exatamente daquilo que eu preciso e daquilo que você precisa, daquilo que eu necessito e daquilo que você necessita. Mas a palavra de Deus está dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Vamos buscar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, procurar obedecer a Deus, procurar adorar a Deus, nos santificar mais, orar mais, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas o Senhor nos dará, e todas as coisas o Senhor nos acrescentará. Creia nessa palavra nessa tarde, alabaçúria. A palavra de Deus, por último, fala: não vos inquieteis pelos dias de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta para cada dia o seu mal. Então, irmãos, olha, uma palavra tremenda e maravilhosa para a minha vida nesta tarde de hoje, para a sua vida. Não vos inquieteis, alebassuri canta alabaçaia, com o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu mal. Vamos viver o dia de hoje. Vamos viver cada dia, um dia de cada vez. E creio que o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é um Deus zeloso, é um Deus alabassuri canta alamanaia, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que nos ama, um Deus alabassuri canta alamanaia que não é alheio às nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse dessa palavra nessa tarde, se aproprie dela, aleluia. Porque Deus está visitando a tua casa, o Senhor está visitando os teus celeiros, o Senhor está visitando, aleluia, aleluia, tua conta bancária. Talvez você nessa tarde esteja com a sua conta bancária zerada. O Deus do milagre nesta tarde, Ele é o Deus da providência divina. Ele é o Deus que traz à existência, pelo poder da palavra, aquilo que não existe. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler mais uma última palavra para concluir. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que eu gosto muito, que fala assim, que o Senhor não é alheio às nossas, né? O Senhor não é alheio às nossas necessidades, às nossas preocupações. E nós temos que crer na palavra de Deus, né? Nós temos que nos apossar da sua palavra, tomar posse. Diz assim Isaías 41, aleluia, versículo 27. Hoje nós vamos caminhar pela palavra de Deus. O Senhor nos dá essa direção, né, nessa tarde. Isaías 40, 27 diz assim: por que, pois, diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto, e o meu juízo passa de largo ao meu Deus. Ali é como se Deus não estivesse vendo, né? O Senhor diz assim: não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa e nem se fadiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento? Porque Ele está falando: por que dizes, né? Tu não estás me vendo? Tu não se importa comigo? Tu estás alheio? Quero dizer nessa tarde que o Senhor não é um Deus ausente. O Senhor é Deus presente. Aleluia. O Senhor é socorro. Socorro bem presente na hora da nossa angústia, da nossa dor, do nosso luto, da nossa dificuldade, da nossa escassez, da nossa falta de provisão que nós passamos muitas vezes. O Senhor não é alheio. Aleluia. Fique com essa palavra nessa tarde. Tome posse dessa palavra nessa tarde, porque eu vou estar orando para finalizar. Eu vou estar orando e também ao mesmo tempo eu venho pedir aos irmãos que estejam compartilhando para mais pessoas essa mensagem, divulgando, dando seu like, aleluia, aqui no canal, para que mais pessoas, né, possam, o YouTube possa entender que
Conforme vocês estejam comentando, né? Eu creio, eu tomo posse, não por mim, não pela missionária Dora, né? Mas porque você está crendo na palavra de Deus, porque não somos nós, não sou eu, é o Senhor que faz. Pelo poder da palavra de Deus, há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a sua palavra, ela não volta vazia, irmãos. Creia, essa palavra dessa tarde, que não é minha, mas é do Senhor dos Exércitos, ela não vai voltar vazia. Algo da parte do Senhor vai acontecer na sua vida. Algo da parte do Senhor vai acontecer na sua casa. Aleluia. A partir do momento que você se apropriar dela e falar, Senhor, eu creio. Põe aí nos comentários, eu creio. Eu tomo posse dessa palavra, aleluia. E o YouTube, ele vai entender que muitas pessoas estão ouvindo, que estão vendo, que estão comentando, aleluia, e cada vez mais vai ser divulgada a palavra poderosa do Senhor, porque a palavra do Senhor diz, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E se esse é o meio que eu estou usando para divulgar a palavra de Deus, se você tem um meio ao qual você também pode fazer isso, faça. Porque o Senhor chamou a todos, o Senhor não chamou somente a mim, o Senhor não chamou somente os missionários, os pastores, os obreiros, o Senhor chamou a todos para que nós venhamos pregar o evangelho. Então compartilhe, se inscreva no canal, né? Dê o seu like em nome de Jesus, para que mais pessoas possam ser abençoadas, porque, irmãos, essa palavra, ela é poderosa, e eu quero dizer que se você crê, alabassuri canta lamanaia, o Senhor vai abrir porta onde não tem porta, sabe? Você vê uma parede toda branca, você vê... É como se você visse uma parede, o Senhor manda te dizer. Uma parede que não tem porta, uma parede totalmente fechada, uma parede branca. O Senhor está dizendo que Ele abre porta onde não tem porta. O Senhor é o Deus da providência divina. O Senhor é o Deus que vai fazer e operar milagres na tua casa, nos teus celeiros, na tua dispensa. Não sei como está a tua dispensa, não sei como está a tua geladeira, como que está o teu armário, como que está a tua situação financeira, mas o Deus da providência divina está nessa tarde, alabassore canta lamanaia, com uma bênção preparada, aleluia, para mim e para você, como eu li há pouco, já está preparada para aqueles que o amam, para aqueles que renunciam o mundo, que renunciam o pecado, que renunciam muitas vezes uma festa. Sabia que muitas vezes quando você renuncia uma festa para ir para a casa de Deus, você às vezes renuncia um passeio, algo que você gostaria de fazer para estar na presença de Deus, você renuncia muitas vezes o seu café da manhã como sacrifício de louvor a Deus. O Senhor manda te dizer que Ele vai te honrar nessa tarde, quando você renuncia o teu almoço para glorificar o nome do Senhor, aleluia, como sacrifício de louvor perante Deus. Você jejua, você ora, você consagra a sua vida, você santifica a sua vida ao Senhor, aleluia, não porque nós fazemos barganha com Deus. Nós amamos ao Senhor pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. Mas o Senhor diz na sua palavra que Ele é galardoador daquele que o buscam. Ele é aquele que presenteia, aleluia, aqueles que o buscam nessa tarde, alabassuri canta lamanaia. O Senhor vai presentear pessoas nessa tarde. Ele vai galardoar pessoas, alabassuri canta lamanaia, que o tem buscado, que tem renunciado a sua vida, renunciado muitas coisas por amor ao Evangelho, por amor a Deus, aleluia. Fique com essa palavra nessa tarde. Fique com essa palavra nessa tarde e tome posse da grande vitória da Bassuri canta alabaçaia, que o Senhor
tem nos entregado nessa tarde, porque essa vitória, aleluia, aleluia, a palavra veio para mim, aleluia, ela cortou para mim, aleluia, mas ela está indo, aleluia, ela está chegando para você também nessa tarde, em formas de bênção, em formas de vitória. Vou fazer um período agora de oração, colocando a vida dos meus irmãos, né, em oração, a sua casa, a sua necessidade. Em nome de Jesus, tome posse pela fé, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo e glorioso nome nessa tarde, segundo, Senhor, as tuas riquezas em glória, porque a tua palavra diz que tu és o dono da prata, Senhor. Tua palavra diz que tu és o dono do ouro, aleluia, o Criador do céu e da terra, e de tudo que foi criado foi pelo poder da tua palavra. Quando o Senhor diz, haja luz, houve luz. Quando o Senhor diz que houvesse água, houve água sobre a face dos abismos, Pai. Tudo foi feito pelo poder da tua palavra. É por isso que nós temos que crer no poder da tua palavra, porque a Bíblia fechada, ela é apenas um livro, mas ela é aberta, ela é a boca de Deus falando conosco. Senhor, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, onde tudo foram criados, Pai. Senhor, que haja, Senhor, aleluia, restituição sobre a vida dos teus filhos, que haja suprimento, que o Deus da providência divina, Senhor, esteja agindo na vida de cada um e na casa de cada um, que o Senhor esteja abrindo portas, Senhor, onde não há porta, que o Senhor esteja operando milagres, prodígios e maravilhas, Pai. Senhor, abre porta na vida daqueles que estão desempregados, daqueles que estão, Senhor, vivendo momentos de escassez, de dificuldade, Senhor. Envia a providência divina, envia o gás, envia o suprimento, envia o alimento, Senhor, porque, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá aos seus, aqueles que te amam, enquanto eles dormem. Não quer dizer que nós não temos que fazer nada, mas quer dizer que aqueles que confiam no Senhor, e mesmo que eles estejam passando por uma dificuldade, por uma privação, e eles vão dormir muitas vezes, mas quando eles acordam, Senhor, o Senhor diz que o Senhor dá, enquanto eles dormem, o Senhor já está preparando o alimento do dia seguinte. O Senhor está preparando alguém que vai levar uma cesta básica. Enquanto eles não conseguem um trabalho, o Senhor está trabalhando, porque a tua palavra diz que o Senhor trabalha por aqueles que em ti esperam, meu Senhor. Meu Senhor, entra com providência divina na casa que está passando por necessidade. Senhor, envia o leite para os filhos, envia o alimento, o arroz, o feijão, a mistura, envia, Senhor, tudo aquilo que eles estão precisando, Pai, segundo a riqueza da tua glória. A tua palavra diz que o Senhor suprirá. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, Senhor. Entra com providência divina nessa tarde, nesse dia de hoje, Senhor, porque foi essa palavra direcionada para a tarde de hoje, meu Deus. Em nome de Jesus, abastece os celeiros do teu povo, abastece, Senhor, os armários, as dispensas, Pai, a geladeira dos teus servos, que muitas vezes só tem uma água, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo, visita a tua igreja. Nós somos a tua igreja na terra, Senhor. Visita, Pai, envia, Senhor, aquelas pessoas que são mais prósperas, Senhor, que estão passando por um momento melhor, que não estão com tantas dificuldades, Pai, para abençoar, Senhor, nesse tempo. O Senhor tem enviado pessoas para me abençoar, Senhor. O Senhor tem me abençoado. Pessoas me deram geladeira. Eu fui abençoada na minha casa nova. Eu ganhei geladeira, irmãos. Eu ganhei mesa. Eu ganhei sofá. Eu ganhei micro-ondas. Irmãos, o Senhor é fiel. Nós precisamos tão somente confiar nele. Aleluia. Confiar no Senhor. Aleluia. E na sua palavra, que é fiel e verdadeira e que não volta atrás.
Então, em nome de Jesus, Pai, eu creio no poder da Tua palavra que não volta vazia, que o Senhor está operando milagres nessa tarde. O Senhor está indo ao encontro de pessoas necessitadas, de pessoas que estão precisando de ajuda e do favor que vem do alto. E o Senhor está entrando com uma grande providência divina. Que você possa testemunhar isso. Não que eu precise saber disso, porque não é o meu nome que precisa ser glorificado, mas é o nome do Senhor. E quando você receber da parte do Senhor, aleluia, essa bênção, essa vitória que o Senhor te entrega nessa tarde, não perca tempo em testemunhar na sua igreja, de contar os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor irá fazer, porque Ele está fazendo, e Ele irá fazer em nome de Jesus. Então, irmãos, fique com essa palavra. Essa foi a palavra do Senhor para nós nessa tarde, e que o Senhor esteja te abençoando cada dia mais e prosperando a sua vida, os seus caminhos. E Deus seja contigo, com a tua casa, com a tua família, com os teus filhos, guardando, livrando de todo mal, abençoando a tua entrada, abençoando a tua saída quando você estiver chegando do trabalho, quando você estiver saindo, quando você estiver chegando, que o Senhor esteja te guardando, né? Como diz a palavra do Senhor, que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, que Ele esteja dando ordem aos seus anjos a respeito da tua vida, da tua casa, da tua família, amém? Fique com essa palavra e eu agradeço, né, muitíssimo, né, a presença poderosa do Senhor, porque eu senti a presença de Deus nessa tarde, não que eu não sinta todos os dias, mas nessa tarde, aprove o Senhor, aleluia, nos dá uma palavra direcionada, e eu creio que você vai viver muitos e muitos milagres, e você vai contar, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor.